por menos Estado e mais liberdade. Olá, amigos. Eu sou Alexandre Lima, candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. O número é 1744 e esse é mais um vídeo resposta para montar o meu perfil político. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que me foi perguntado várias vezes, que é sobre a redução da maioridade penal, se eu sou a favor ou contra, as razões, etc. Bom, eu não vou citar o nome, eu vou simplesmente falar sobre o assunto que me perguntaram, mas não vou citar o nome das pessoas que me perguntaram, porque não foi colocado expressamente que eu poderia falar o nome. E como aqui no Brasil todo mundo tem medo, né? Eu apoio, mas não mostra minha cara, não fala meu nome, não é como todo mundo. E até é compreensível esse medo, porque a gente não vive em um Estado democrático de direito de verdade, né? Às vezes o sujeito paga e paga caro por simplesmente ter uma opinião, então é compreensível, entendo as razões, né? Mas por causa disso, às vezes o sujeito até não liga, né? Mas como o sujeito não coloca expressamente, eu quero que seja dito meu nome, eu prefiro não dizer, né? Enfim. Mas me perguntaram muito, né? Tem um e-mail, que é alexandrelimaBR@yahoo.com.br. Vocês podem me mandar perguntando para saber como eu penso, né? Para montar o meu perfil político. Essa é a proposta desses vídeos que eu estou fazendo. E o tema de hoje é sobre a maioridade penal, redução da maioridade penal, se eu sou a favor ou contra e por quê. Bom, a visão que eu tenho sobre a redução da maioridade penal não é bem redução de idade. E isso é mais comum nos países de linha common law, né? Essa dicotomia entre civil law e common law, isso tende a acabar. Cada vez mais, onde países como o Brasil, por exemplo, onde a primazia é a lei, tende a jurisprudência ganhar espaço, como por exemplo institutos como a súmula vinculante, enfim, né? E também nos países como o law, a lei vem ganhando espaço. E a tendência é a fusão e sumir isso de common law e civil law. Mas é mais comum na linha dos países common law, onde a jurisprudência que é a primazia. E eu acho, neste caso, que depende de uma análise do caso em concreto. Isso não é... Porque neste caso, quando a gente coloca assim, para as pessoas que não têm formação jurídica poder entender mais ou menos como é que funciona. Quando a gente coloca maioridade penal é 18 anos, ou 16 anos, ou a idade que seja, o legislador engessa isso porque ele é uma presunção absoluta de que aquele sujeito é inimputável. Então, dentro da culpabilidade, que é o terceiro requisito, dentro desse conceito de crime, o sujeito ele é inimputável, ele pratica um injusto penal. Ele pode praticar um fato típico, que é antijurídico, mas dentro da culpabilidade, que é reprovação, o sujeito escapa. E há uma presunção absoluta do legislador. Então, se o sujeito tem 17 anos, 11 meses e alguns dias, escapou, ele não pode praticar crime, né? Ele vai sofrer aí uma pena educativa, ele vai cumprir na Fundação Casa, até no máximo, se for uma coisa horrorosa, vai ficar 3 anos lá, etc. Então, né, o legislador engessa isso, algo que é normativo, algo que tem cunho axiológico, depende de valoração do caso concreto. Tem pessoas, né, um rapaz de 15 anos que tem capacidade total de saber o que está fazendo, e outros não. Isso não é o legislador que deveria definir isso. Então, por isso que eu acho que não deveria ter deveria acabar com esse negócio de maioridade penal, né? Então, o sujeito pode ter um caso onde uma pessoa com 13 anos de idade vai responder, e tem condições de responder, através de perícia, né, etc. e tal. Ver o caso concreto se o sujeito tem condições de responder como uma pessoa normal, como é em alguns países. Tem alguns países que são assim, né, onde a gente vê casos de, sei lá, um jovem de 12 anos pegando prisão perpétua. Acontece isso, né, nesses países. E isso não está errado. Eu não acho isso errado. Se o caso concreto demonstrar que o sujeito tinha consciência, entendia o caráter ilícito do que estava fazendo e tinha condições de se determinar de acordo com ele. Entendeu? Então, se o sujeito tem essa capacidade de entender o que está fazendo, entender o caráter ilícito e poderia se determinar de acordo com aquilo, né? Olha, eu não vou fazer isso. Como a gente vê, por exemplo, recentemente teve aquele... não tem nem adjetivo um sujeito que faz um negócio desse, não é? O sujeito tinha 17 anos, se eu não me engano, matando a namorada, filmando e mandando um vídeo para os pais. Dizendo, é isso mesmo, eu mato mesmo aqui e tal, eu sei que não vai dar nada pra mim, pá. Quer dizer, um sujeito desse, isso acaba criando, porque como tira essa valoração do Poder Judiciário, no caso concreto, como eu disse, o legislador engessa essa questão por uma presunção absoluta, ele engessando essa questão,
o juiz ele vai fazer o quê? Ele não tem o que fazer, né? Então tira essa condição do Poder Judiciário fazer uma valoração do caso concreto, né? E definir se o sujeito tem condições de responder ou não, como um adulto, como uma pessoa que seria maior de 18 anos, né? Nessa perspectiva que eu estou falando aqui para vocês, não existiria limite, né? O sujeito poderia responder com 15 anos, 14 anos, o diabo que for, caso fosse comprovada a capacidade dele de entender o caráter ilícito e se determinar de acordo com aquilo, né? Bom, enfim, então a minha opinião é essa. Eu acho que deveria assumir com esse negócio de maioridade. Mas, não sendo possível isso, eu defendo sim a redução da maioridade para 16 anos, né? Eu acho que isso também não é uma coisa que iria resolver, vamos resolver os problemas da criminalidade com isso. Não é. A justiça, eu tenho, dentro do âmbito da justiça, no âmbito penal, eu tenho uma visão parecida com aquela de Kant, né, de retribuição, né, aquela proposta. Cometer um mal injusto, terá que ter um mal justo para compensar. E aí até a simbologia, né, a justiça, o símbolo da justiça é uma balança. Então é o equilíbrio. Se você fez um mal injusto, terá um mal compatível com aquilo que você fez, né? Então é uma questão retributiva. O direito penal não é para solucionar nada, não. O direito penal é a admissão do fracasso, né? E aí simplesmente a gente tem que aplicar uma pena por uma questão de justiça, porque isso é inerente a todo mundo, né? Imagina se isso, um vídeo desse, enfim, né, de um criminoso desse aí que matou há 17 anos, foi lá, matou, filmou e mandou os vídeos para os pais. Imagina se é uma filha minha, se um cara faz isso. Um tipo de sentimento que vai crescer dentro de mim, né? De revolta, assim, né? É uma coisa que ninguém tolera isso. Eu que não tenho ligação nenhuma, parentesco, nem conheci a vítima, já fico revoltado de ver um negócio. Imagina o sujeito que é pai, né? Então o Estado ele tem que dar resposta a esse tipo de caso. Quando um sujeito desse pega e escapa e não dá nada para ele, isso cria distorções muito graves, isso cria sentimentos na população muito graves, e aí acaba acontecendo esse justicismo aí, a gente pegando os outros, amarrando em poste, espancando no meio da rua. Então o Estado ele tem que dar a resposta adequada nesses casos, né, que são casos realmente, principalmente nesses casos revoltantes, nesses crimes mais graves. Então, enfim, né, mas não podendo ser dessa forma que eu coloquei, eu defendo sim a redução da maioridade penal. Eu gostaria também, viu gente, eu estou recebendo algumas perguntas e vou tentar já gravar alguns vídeos aqui para vocês, cada vídeo com um assunto, mas eu gostaria também que vocês me provocassem no sentido de a visão da estrutura fiscal do país, qual o modelo, enfim, essas coisas também, né, revisão do Pacto Federativo. Eu tenho uma visão federalista, eu acho que os estados e municípios devem ter maior autonomia. O modelo federativo do Brasil é muito fraco, as questões são muito concentradas em Brasília, eu acho que não deveria ser assim. O modelo, né, o aparato previdenciário, aqui dali só dá déficit. Eu gostaria de ser provocado nessas questões também. Eu estou recebendo muita pergunta sobre questão de aborto, maioridade penal, essas coisas que são importantes. Eu respondo, já que vocês estão me fazendo essas perguntas nesse sentido, eu respondo sem problema algum. E são importantes também, mas eu acho que isso é secundário. Eu acho que as questões que o país precisa mesmo, por exemplo, a matriz fiscal do país. Toda a desgraça no setor produtivo do país, ou quase toda, advém disso, né? O modelo tributário do país é muito complexo, a carga tributária é elevada, as burocracias e dificuldades são grandes, isso gera um monte de consequências, existe monopólio, isso ajuda os monopólios, oligopólios, os cartéis em vários setores. Isso também acaba punindo a atividade de empreender, principalmente os pequenos, né, quem está começando, etc. Né? Então, enfim, são coisas que o Brasil precisa disso, precisa muito mesmo, né? E isso não é nenhuma novidade, não. Existe reforma tributária, reforma previdenciária, isso aí já existe de muito tempo, desde da nova república, né? Advém da nova ordem, com a Constituição de 88 para cá, tem projetos engravetados lá há 20 anos, né? Mas isso, o país precisa desesperadamente disso, precisa demais disso, né? E quando a gente fala disso, nós estamos falando de educação, de saúde, de segurança, porque isso tudo é dinheiro, né? Precisa de investir mais em educação, mais em saúde. Como é que vai investir? Dinheiro, precisa de dinheiro. E é daí que sai,
né? Uma dívida imobiliária gigantesca, a gente tem que gerar superávit para poder pagar isso. Então a questão de redução de impostos não é pura e simplesmente acabar com os impostos e pronto. Né? Precisa de uma reforma nesse setor, né? Uma reforma inteligente, de ver aonde vai se incidir isso. Né? Acaba que os impostos no Brasil, pela complexidade e a carga tributária alta, ingessa o setor produtivo do nosso país. Né? E isso é renda, isso é emprego, isso é, entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês de uma linguagem que todo mundo entenda que eu estou falando do seu salário, do preço que você paga num carrinho lá, do preço do seu alimento. É o pão, é o arroz, é o feijão, quanto é que custa a sua casa, é onde você mora, é a educação dos seus filhos, é o dinheiro que sobra no final do mês, é as coisas que você compra. Eu não sei se eu estou conseguindo falar de um jeito que você entenda que é da sua vida que eu estou falando. Porque senão fica parecendo que o negócio é o Estado, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então quando a gente fala de educação, saúde, segurança, eu acho um pouco uma besteira de dizer assim, não, eu defendo educação, saúde, segurança. É lógico, é óbvio. Quem é que não quer mais educação, mais saúde, mais segurança? Mas não adianta falar que eu quero a educação, temos que melhorar a educação. Isso aí é demagogia. A pergunta é como fazer. Todo mundo quer mais educação, mais saúde, mais segurança. É lógico. Entendeu? Então, eu quero ser provocado nesse sentido também, para que eu tenha oportunidade de poder falar sobre essas questões também. Né? Se vocês não fizerem, eu posso fazer vídeo, eu mesmo formular questões para mim, eu mesmo falar. Mas eu estou respondendo esses assuntos porque, se vocês estão me fazendo, né, perguntas e até reiteradas, várias pessoas me perguntando sobre o mesmo tema, eu acho que vocês julgam importante, então eu estou respondendo para vocês. Mas, enfim, eu gostaria de ser provocado em outros sentidos também, tá ok? Então, a minha opinião sobre a redução da maioridade penal, sim, sou favorável. E é isso aí, gente. Agradeço a força, o apoio, a divulgação. Muito obrigado mesmo. E até os próximos vídeos.